Muito bom dia, sejam bem-vindos ao meu canal de Medicina Natural. Eu sou o Hugo, eu sou terapeuta naturopata. Eu estudei em França, onde eu vivi lá durante 8 anos, onde eu trabalhei, onde eu estudei. E hoje decidi vir para o meu país para fazer aqui a minha vida, para desenvolver a minha atividade de terapeuta. Foi nesse sentido que eu então resolvi criar um canal no YouTube de Medicina Natural com o intuito, com o objetivo de transmitir às pessoas todo o meu conhecimento, toda a minha experiência acumulada durante estes últimos anos de estudos profundos e ainda o continuar de estudos profundos, porque eu ainda continuo a estudar, onde nesta área há uma obrigação, ou seja, essencial da própria pessoa que está nesta área concreta, porque isto há um avançar, seja constante de conhecimentos e onde nós somos obrigados a estar atualizados. Neste momento estou igualmente a fazer uma ou duas formações, mais concretamente em fitoterapia e igualmente em micronutrição, mas não passa de um reforço das áreas já estudadas em naturopatia, pois a naturopatia ela abrange já estas áreas e muito mais. O tema que eu escolhi para o primeiro vídeo no meu canal foi a razão porque é que nós realmente adoecemos. Quais são as razões concretas do aparecimento de patologias, porque elas não aparecem do nada. Há razões concretas do aparecimento das doenças, que elas se instalam, e é nesse sentido que eu vou tentar descascar o porquê do aparecimento das doenças. Mas antes de abordar, antes de desenvolver o raciocínio em si, eu gostaria de fazer uma pequena abordagem do que é realmente a naturopatia. A naturopatia ela é uma medicina, ela é pouco conhecida. Infelizmente ela é muito pouco conhecida porque ela traz reais benefícios para a saúde das pessoas. Ela é uma medicina, seja de natureza preventiva, mas uma vez a pessoa em si estando com uma doença crónica, ela ajuda, ela pode ajudar perfeitamente na cura dessa própria doença, ou, se não for possível ajudar na cura, vai ajudar profundamente na sua melhoração. Portanto, a naturopatia em si é uma medicina holística, ou seja, isto definindo etimologicamente a palavra naturopatia, é natura mais patos. Patos quer dizer não só, mas também quer dizer, ou seja, doença, o mal, e natura quer dizer a natureza, ou seja, é o mal tratado pela natureza em si, que é aquilo que nós somos. Foi de onde nós viemos. Nós viemos da natureza, nós não viemos da química. Portanto, a naturopatia é uma medicina holística. Holística quer dizer, vem do holismo de holos, do grego holos, quer dizer tudo, quer dizer global. É uma medicina global. O objetivo dela não é tratar a doença em si, a patologia em si, o sintoma em si, mas sim de dar ao organismo todos os elementos que este necessita para se reencontrar, para reencontrar o seu próprio equilíbrio. E a naturopatia, ela trabalha assim, ela busca as causas das doenças, onde ela encontra as suas raízes já há muitos e muitos anos atrás, concretamente ela encontra as suas raízes no médico que existiu, conhecido como o pai da medicina de Hipócrates, onde ele dizia já que para encontrar a causa da doença, se não for possível encontrar a causa da doença, encontrar a causa da causa, e se mesmo assim não for possível encontrar a causa da causa, encontrar a causa da causa da causa. E é isto que a naturopatia faz. Ela busca a causa do surgimento da patologia, tira essa causa na pessoa, pode ser alimentar, pode ser devido a uma intoxicação no organismo da pessoa,
com as técnicas todas naturopáticas, onde engloba onde ela abrange várias áreas da saúde, a nutrição, a micronutrição, a fitoterapia, a aromaterapia, a gemoterapia, a reflexologia plantar e muitas mais, iridologia, hidrologia também e muitas mais ainda. E ela com estas abordagens todas, com estas técnicas todas, vai dar à pessoa todos os meios para que a pessoa se cure. Estou a falar mesmo em cura, porque é possível curar-se. Dependendo também do estado, também da patologia em si, da sua cronicidade, mas é possível da pessoa reencontrar-se novamente. E, portanto, a naturopatia, ela tem esta vantagem, porque, como eu disse, é uma medicina holística. Portanto, pronto, fica aqui, ou seja, dito de forma simples e de forma superficial o que é realmente a naturopatia, porque ela é muito mais do que isto, não é? Mas só para vocês terem uma ideia global do que ela é e como é que ela poderá ajudar. E ela poderá realmente ajudar. Portanto, concretamente sobre o tema 2, porque é que nós ficamos doentes? Bom, isto há 4 elementos, 4 razões principais do aparecimento de doenças, porque as doenças em si, elas não se desenvolvem, elas não aparecem do nada. Há uma razão ou razões concretas para o aparecimento delas próprias e é nesse sentido que eu vou começar aqui a desenvolver as razões delas e o surgimento delas. Portanto, há 4 razões principais, no meu entender, e de todo um aprendizado até ao momento do surgimento das patologias. Portanto, há uma desnutrição, há uma também intoxinação, eu já vou explicar o que é isto, há também um sedentarismo e também o sono também está em causa. Portanto, descascando um a um, vamos primeiro à desnutrição. A desnutrição. Portanto, para nós compreendermos a importância dos nutrientes, vamos compreender um bocadinho como funciona o nosso organismo, porque é que os nutrientes em si, eles próprios, eles são essenciais para a nossa saúde. Porque realmente há muita gente e muitos profissionais que nos dizem para tomar, para comer isto, para comer aquilo, para tomar este suplemento, para tomar aquele suplemento, mas realmente não fazem um desenvolvimento concreto do porquê que nós realmente precisamos desses elementos, desses nutrientes. Portanto, o nosso organismo ele é constituído por células. Concretamente, ele é constituído por 10 mil milhares de células. Fazendo aqui uma analogia da importância das células, o que elas poderão ser no nosso corpo e as funções concretas dela, vamos imaginar uma fábrica onde esta fábrica tem o melhor material possível, as melhores máquinas possíveis e elas precisam de quê? Precisam de matéria-prima para fabricar o substrato final, correto? O objeto final. Mas se essa fábrica, tendo as melhores máquinas, ela não receber o melhor material, se receber um material fraco, o produto final fabricado será igualmente fraco. Espero que me estou-me a fazer entender. Portanto, no nosso corpo é a mesma coisa, ou seja, as células funcionam como umas fábricas, onde elas próprias, no seu interior, contêm substâncias chamadas de organelas. A mais conhecida é a mitocôndria, mas contém outros, contém também o ADN, o núcleo, contém também o aparelho de Golgi, contém também o reticuloma endoplasmático e outras organelas. Todas estas organelas, elas têm o seu papel. É importante para a formação de novas proteínas, é importante também para a formação de energia e de outros elementos. Só que as células são dependentes de nutrientes. Nutrientes estes que são divididos entre vitaminas. Existem vitaminas hidrossolúveis e vitaminas lipossolúveis, quer dizer, solúveis em água e solúveis na gordura, nos lípidos. E é necessário também proteínas, que são depois transformadas em aminoácidos, para ser depois transformados novamente em proteínas.
E é também essencial também minerais, oligoelementos, é essencial também aqui um pouco de glúcidos, quer dizer, de açúcar, não muito. Não é que, no meu entender, da minha compreensão do funcionamento do nosso organismo fisiológico, não é que eu acho concretamente que seja necessário açúcar no nosso corpo, porque o nosso corpo, por uma função que ele tem, de transformar os aminoácidos em açúcar ou as proteínas em açúcares, ele próprio, no fígado, ele próprio ele transforma o açúcar. Por isso eu acho que nós não precisamos necessariamente de açúcar. Mas vamos supor, vamos colocar aqui também o açúcar em quantidades moderadas, que também se for em quantidades moderadas também não faz mal nenhum. Pronto, é necessário também os glúcidos, que é o açúcar, é necessário depois também, sei lá, água, é necessário também fibras, isso tudo. Mas a matéria essencial são as vitaminas, os minerais, os alimentos, proteínas, os lípidos e pronto, e um pouco de glúcidos. Estes elementos, eles vão ser necessários para as células. As células, a partir daqui, elas vão metabolizar. Elas vão precisar destes elementos todos, destas substâncias todas, para criar novas substâncias, para haver uma regeneração. Ora, se a pessoa em si, ou seja, se a pessoa tem uma má alimentação, uma alimentação desequilibrada, uma alimentação pobre em nutrientes, ela fica desnutrida. Ou seja, se ela fica desnutrida, ela não poderá, então, o corpo dessa pessoa não poderá criar, então, todos os elementos, todo o substrato que ela precisa, então, para a manutenção de uma boa homeostase. Ou seja, para a manutenção, para o funcionamento de todos os órgãos que é necessário para ter energia adequada, para ter raciocínio, ou seja, profundo, e também para ter um bom fluxo de raciocínio, porque há substâncias, há nutrientes, ou seja, que são importantes também para a saúde do cérebro, entre outros. Todos estes elementos são necessários, então, para uma boa saúde. Se a pessoa em si, se ela tem uma alimentação desequilibrada, uma alimentação rica em elementos industriais, e onde estes elementos industriais eles são pobres em nutrientes, porque eles são, a maior parte deles eles são sintéticos, não são nutrientes naturais, ou do qual o nosso próprio organismo ele não reconhece como tais, e, portanto, não pode haver uma assimilação concreta como se fossem reais nutrientes naturais. Portanto, a pessoa está desnutrida. E a desnutrição, nós não precisamos de fazer exames para realmente sabermos e de compreendermos se a pessoa está desnutrida ou não. A gente olha para ela e o nosso corpo ele dá-nos sinais de que há desnutrição, de que há patologias já instaladas na própria pessoa. Dando aqui alguns exemplos concretos, posso dizer, por exemplo, pegando no exemplo das unhas. As unhas, sinais de desnutrição, as unhas começam a ficar frágeis, começa a haver manchas brancas nas unhas. Por exemplo, os cabelos também começam a ficar frágeis, começa a haver quebra de cabelo. Também, isso são todos fatores devido a uma desnutrição. Mas também há outros fatores. Pessoas que estão desnutridas, elas são mais cansadas, são mais irritáveis, têm mais predisposição a serem à depressão, ou seja, são mais rabugentas, têm mais dificuldades para dormir, entre outras. Portanto, esta é ou seja, a primeira causa do aparecimento das doenças, que é a desnutrição. Agora vamos a uma segunda causa, que é a intoxinação. A intoxinação quer dizer, eu peço desculpa estar aqui um bocado. Peço desculpa, estava aqui um bocado entupido e fui obrigado a uma suave. Portanto, o que estava a dizer. Pronto, intoxinação. A intoxinação que é um acúmulo de toxinas no nosso organismo provenientes dos alimentos, porque hoje, devido a uma agricultura intensiva,
onde o objetivo é só de fazer puxar os alimentos da terra, eles colocam, ou seja, produtos químicos. E esses produtos químicos, então, a gente vamos ingerir nos alimentos, em que ele vai também intoxicar o nosso corpo, vai intoxicar o nosso organismo. Então, estas toxinas, elas têm que ser eliminadas, correto? Elas não podem ficar no nosso corpo. Há órgãos, em naturopatia, os órgãos de eliminação, eles chamam-se imuncutórios, nomeadamente eles são 5 órgãos de eliminação, são 5 imuncutórios, que são concretamente são os intestinos, os rins, o fígado, os pulmões e a pele. E as toxinas, elas têm que sair pelos intestinos, pelos rins, pela via urinária, têm que sair também pelo fígado, que é o fígado que sintetiza ou seja, que elimina, que transporta para as vias, para os órgãos de eliminação, para os outros órgãos de eliminação, que é concretamente os outros quatro, os outros quatro, mas principalmente os intestinos e também os rins. E neste sentido, as toxinas em si, elas não podem ficar no nosso corpo. Nós temos sempre toxinas, isso é impossível de uma pessoa não ter toxinas, porque o meio ambiente, ele próprio é propício que a gente tenha toxinas, mas também derivado da nossa alimentação, da água, etc. E dos produtos também de higiene, etc. Tudo isto são toxinas para o nosso organismo. Portanto, estas toxinas, elas têm que ser eliminadas. Bom, o que acontece é que, devido a um desequilíbrio da própria pessoa na sua alimentação, na sua higiene de vida, no seu estilo de vida, os órgãos de eliminação eles começam a ficar cada vez mais insuficientes. Quer dizer que, ao longo do tempo, eles começam a eliminar de menos em menos as toxinas que deveriam eliminar na sua integralidade. Não eliminando estas próprias toxinas, elas começarão a se depositar nos tecidos, nomeadamente no tecido adiposo, que é o tecido que com mais capacidade com depósito de toxinas. Por isso é que as pessoas obesas, que têm excesso de peso, ali na parte ventral, aquilo está ali cheio de toxinas. Aqui eu posso dizer também que as pessoas obesas que querem perder peso, que elas não devem de perder peso, ou seja, de forma muito rápida. Tem que haver um objetivo primário de uma perda de peso de 10%. Eu vou dizer porquê. Porque se a pessoa perder de forma muito rápida peso, as toxinas estão lá estocadas no tecido adiposo, elas serão liberadas no sangue e elas vão circular por todo o organismo, vai até o cérebro, porque as toxinas elas passam numa barreira que protege o cérebro e vai danificar o cérebro, né? Vai desgastá-lo, vai fazer com que este fique doente, onde a pessoa vai ficar mais estressada, mais irritável, etc. Portanto, é por esta razão que é importantíssimo que a gente então faça um detox. O detox é muito associado à perda de peso. E eu diria antes que a perda de peso é uma consequência da desintoxicação ou da eliminação de toxinas do nosso organismo. Porquê? Porque, como eu próprio disse, as toxinas elas estão lá estocadas, armazenadas em todos os tecidos, a degradar o nosso corpo, ou seja, elas contaminam o sangue, elas vão contaminar os órgãos, elas vão contaminar todos os líquidos do organismo. Os líquidos em naturopatia é muito importante, que antigamente eram chamados de humores, que são, nomeadamente, é o sangue, é a bile, são os líquidos que se encontram no interior das células e no exterior das células, e para que também as células elas próprias elas possam então fazer as trocas entre elas de mensagens e para que elas possam bem metabolizar, elas precisam ter o terreno limpo. Se esse próprio terreno estiver coberto de toxinas, o metabolismo ela não poderá ser efetuado na sua forma perfeita, na sua integralidade perfeita. Portanto, é importante a gente, de tempos a tempos, fazermos uma desintoxicação, uma eliminação de toxinas, e isso é possível de fazer através de plantas, ou seja, patobiliares, onde vai jogar aqui um papel, vai ter aqui um papel entre o fígado, a bile, e depois onde vai também favorecer também a eliminação destas
toxinas ao nível intestinal e ao nível renal igualmente. Portanto, a segunda causa das doenças é uma intoxinação, um acúmulo de toxinas, e nesta via é necessário então também ou seja, para que a pessoa comece a se realmente a se curar, fazer uma desintoxicação ao seu corpo com o material devido. Um terceiro elemento de uma causa do aparecimento das patologias, porque está tudo em sinergia, é um conjunto. Normalmente a pessoa que está doente, ela está desnutrida, ela está intoxicada, ela está coberta de toxinas e ela é sedentária. Ela é sedentária igualmente. Portanto, porque é que o sedentarismo ele é também uma das razões do aparecimento das patologias? Portanto, a pessoa que é sedentária, ela não pratica desporto. E o desporto é essencial também para a manutenção da nossa saúde, do nosso bem-estar. Porquê? Porque o desporto em si, ele tem vários benefícios, desde o aumento do nosso sistema imunitário, desde o aumento da massa muscular, e a massa muscular é importante para a nossa saúde, para a nossa manutenção, é o que nos faz ficar de pé, porque existe uma doença que se chama sarcopenia, que é uma magreza extrema, onde a pessoa em si, mas isso só é atingido já numa fase adiantada da nossa própria vida, que atingem principalmente as pessoas idosas, e nesse sentido o desporto, ou seja, faz-nos ganhar massa muscular, reforça o sistema imunitário, é benéfico também para as nossas articulações, pois há um reforço, dependendo também do exercício em si. Claro, o melhor para isso é a musculação, mas uma musculação moderada. Se for uma musculação intensa também com bastante peso, o seu efeito, em vez de ser benéfico, será então inverso, será maléfico e não benéfico. Portanto, é importante também para, como eu disse, sistema imunitário, articulações, mas também para o reforço da massa muscular, mas também para a eliminação de toxinas, pois estas serão eliminadas pela via cutânea, quer dizer, pela pele, através da própria transpiração, que, como eu próprio disse, é um dos órgãos de eliminação de toxinas, a pele também chamado imuncutório em naturopatia. Portanto, a pessoa sendo sedentária, está também trabalhando para o surgimento também de doenças, pois a pessoa que está doente, ela própria é sedentária. E por fim, o último elemento, a última causa, a última razão do aparecimento das doenças é o sono. O sono é fundamental para termos saúde, fundamental. Uma pessoa que dorme mal ou dorme mal ou que dorme muito pouco, ela, com o tempo, ela vai ficar doente. Ou seja, não há volta a dar, não há uma outra saída, não há como contornar a situação, porque é a realidade. Porque é que o sono é importante? Ora bem, nós durante o sono várias coisas no nosso organismo acontecem, ou seja, há uma regeneração do nosso corpo, tudo é regenerado, tecidos, novas células são construídas, são sintetizadas, há uma eliminação também das toxinas, há uma limpeza do cérebro, há uma consolidação também da memória, porque a memória faz durante o sono, não durante o dia, e muito mais também. Há também formações também de proteínas, de hormonas, também a hormona do crescimento chamada também de GH. Tudo isto é importante, ou seja, o sono é essencial para a manutenção da saúde. E a nutrição, a prática de um exercício físico, que no meu entender o melhor é uma musculação moderada, fazendo uma desintoxicação ao organismo de tempos a tempos. Antigamente fazia-se a cada mudança de estação do ano, quer dizer que da primavera para o verão fazia-se, do outono para o inverno fazia-se igualmente. E hoje perdeu-se um pouco isso. Mas as pessoas tendo isto em mente, na sua própria consciência, elas poderão atuar.
E foi nesse sentido que então eu decidi vos fazer transmitir este conhecimento, porque vocês, se vocês estão doentes, mas não sabem porque é que estão doentes, vocês não podem agir. Mas se vocês estão doentes e sabem o porquê que vocês estão doentes, mesmo não sabendo como vocês poderão agir, vocês poderão então procurar ajuda. E agora sim, vocês sabendo as causas principais, vocês poderão então compreender se realmente vocês têm uma alimentação adequada ou não têm, se dormem bem ou não dormem, se são sedentários ou se não são, ou se fazem também de tempos a tempos, ou não fazem, por não devem fazer, se você está doente ou não faz, de fazer realmente uma eliminação das toxinas adequadas ao seu organismo. Tudo isto tem umas regras, tudo isto tem um certo conhecimento profundo. Por você próprio, você pode então, através de livros, através de pesquisa na internet, você pode compreender o que é que tem que fazer, ou pode simplesmente procurar ajuda nesse sentido, procurando um terapeuta naturopata. E eu, pessoalmente, eu dou consultas. Eu estou residente em Felgueiras, onde eu tenho aqui o meu próprio gabinete. Se você quiser me contactar, você pode ir ao meu site, eu terei lá os meus contactos. O site é www.hugonato.com. Lá você poderá encontrar os meus dados e, se tiver interessado, você poderá então contactar-me para então a gente poder marcar uma consulta. Se você puder vir fisicamente, tudo muito bem, senão podemos fazer à distância sem nenhum problema. Portanto, espero que tenham gostado deste vídeo. Sinceramente, espero que este vídeo vos tenha sido útil e eu vou continuando a fazer vídeos. Eu estou a pensar, o meu objetivo, pelo menos nesta fase inicial, é de fazer vídeos semanalmente e concretamente 2 vezes por semana e 1 vez por semana, dias úteis, e 1 vez ao fim de semana. Poderá ser ao sábado ou ao domingo. É o meu objetivo nesta fase primária. Portanto, muito obrigado pelo seu tempo disposto e até uma próxima.